Amados, graça e paz, é um prazer estar na sua casa, é um prazer compartilhar, né, da palavra para mim e para você nessa noite. Uma palavra tão abençoada quando Paulo escreve aos irmãos em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo de 5 a 7. Palavra tão interessante, sabendo que o Senhor está perto de mim e de você. Basicamente é ter esse entendimento. Amém? De saber que Ele está perto de mim e de você. E quando Ele está perto de mim e de você, tudo que nós pedimos, amados, com gratidão e ação de graças, nós alcançamos nele. E nós vamos ver por que isso acontece. Então Paulo começa o texto dizendo: que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que o Senhor está dizendo aqui? Que nós precisamos entender que nenhuma oscilação dessa vida terrena, ela pode nos abalar. Por quê? Porque perto está o Senhor. O Senhor está perto de nós. É confortante sabermos que Ele está perto de nós, por quê? Porque quando Ele está perto de nós, nós podemos ter o entendimento do seu cuidado. Nós podemos entender a sua preocupação, o seu cuidado conosco. Então, se Ele está perto de nós, Ele está cuidando de nós. E por que Ele está estando perto de nós e cuidando de nós? Nós temos essa certeza. Por que isso acontece? A segurança de que temos, de que o Senhor está perto de nós, é conhecida e é consolidada no nosso coração através de quem? Através de Jesus. Ah, é, pastor? Sim. E por que nós podemos depositar toda essa confiança em Jesus? Simples também, é factível, é bem simples de ser respondido. Porque teve um, que Cristo Jesus, que a pedido de Pai, a pedido de Deus Pai, veio em obediência a morrer por mim e por você. Ele, ao dizer sim para Deus, através da obediência, mesmo sabendo que ele ia passar aqui, ele nos garantiu, ele nos assegurou, ele nos deu uma segurança em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele foi obediente e foi obediente de morte e morte de cruz. Para quem, pastor? Para mim e para você. Meu Deus, só isto bastaria, como Paulo está escrevendo aqui, para que nós não andássemos mais preocupados com coisa alguma, porque tudo já foi suprido nele. E mais do que isso, esse suprimento de Cristo Jesus em nós nos vai garantir duas coisas. Primeiro, vai nos garantir uma esperança muito melhor, uma coisa muito melhor. O ato de Jesus gerou um futuro de esperança para nós quando ele aceitou a vir ao mundo e viver nessa terra e morrer por nós. Porque ele obedeceu, hoje muitos de nós temos um futuro que diferenciado, com muitos sonhos, com possibilidade de sermos bem-sucedidos e poder servir a Deus com um novo entendimento. Faça um paralelo aqui, faça um parênteses aqui. Você se lembra como era a sua vida antes de servir a Cristo Jesus? Você se lembra como era a sua vida antes de Cristo entrar na sua casa? E você pode imaginar o que tem transformado a sua casa com Ele fazendo as coisas dentro de você e na sua casa. Então imagine como você vivia antes de Cristo Jesus, e imagine o que você tem vivido hoje. A sequência de milagres, porque há uma segurança em Cristo Jesus. Pastor, eu não consigo ver isso. Ah, não. Pastor, eu não consigo viver isso. Pastor, a palavra de Deus fala que o Senhor, se nós estivermos dele, a segurança é tamanha, porque aquilo que ele nos dá é um suprimento. Ele diz que a paz que ele dá, nenhum outro dá. É verdade. Pastor, como eu consigo essa paz? Primeiro requisito, sendo obediência
a Cristo Jesus. Seja sendo obediente à tua palavra. Paulo aqui vai descrever, eu vou ler para vocês, que ele pede aos seus, em 1 Coríntios, que sejam imitadores dele, de Paulo, como ele é de Cristo Jesus. Então, amado, o que vai nos revestir de uma mudança é o nosso caráter nele, é a nossa segurança nele. Quando Paulo diz, não fique preocupado com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, o que acontece? Para que eu venha fazer esses pedidos, para que isso se cumpra na minha vida, eu preciso de uma coisa que já foi dita. Ah, qual é, pastor? A obediência. Obediência na palavra. E qual a segunda coisa? Sabendo que essa obediência traz para mim o que? Uma segurança. Uma segurança em Cristo Jesus. De quê? De lançarmos tudo a Ele, porque Ele mesmo responde. Deus, diante de Deus, os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, corações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Tipo assim, pediu, está fidelizado em obediência, pode saber que as coisas vão acontecer. Faça um paralelo de quando você serviu o mundo e faça um paralelo de agora você servir na Cristo Jesus. Primeiro, obediência. E por que tudo isso se concretizou em Cristo Jesus? Também é simples. Porque ele se fez notável. Ele se fez servo. Ele se esvaziou da porção de homem e se submeteu em obediência à morte e morte de cruz. Então, o segundo elemento é esvaziar-se. Esvaziar significa que Deus está nos ensinando que se nós não esvaziarmos de nós mesmos, nós não podemos ser enchidos. Porque tem uns que se sentem tão cheios que não tem nada para o Senhor encher. Mas Cristo Jesus, que deve ser, que é o nosso parâmetro de humildade, Paulo escreve isso aqui. Ele escreve isso aqui em Filipenses 2,8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Se esvaziou, esvaziar, ser totalmente humilde, entender o caráter de Cristo Jesus, é o que o Senhor está me chamando nesses dias. Vamos entender o seu caráter em nós. E aí a gente pode fazer um insight aí, ir na nossa mente e verificar. Preste bem atenção, quando você servia ao mundo e quando você serve agora a Deus. Agora tem muitos que serviam ao diabo, o Senhor o chama a servir, serve a Deus, mas depois esquece das coisas de Deus. Quer mais saber de Deus? Achou que Deus abandonou. Gente, como Deus pode abandonar se aquela cruz é a sujeição e salvação para a minha vida e para a sua? E Ele não pode negar a si mesmo, amados. Então, se você está com o pé aí desviado, ouvir essa palavra, retorne. Retorne a Cristo Jesus. Ele tem pressa da sua vida. Muitas vezes nós não retornamos porque há em nós orgulho, há em nós um princípio de vaidade, de soberba. E aqui o texto está bem claro. Ele veio, morreu na cruz, mas esvaziou de si mesmo a bondade dele, para que Deus o enchesse. E nós vamos ver o que vai acontecer. Então, nessa noite, obediência, esvaziar, humilhar diante da presença de Deus. Foi isso que ele fez. Claro que o perfil de bondade de Jesus será muito difícil de imitar, pois temos nossos desafios pessoais, é verdade. E não seria uma tarefa de pouca responsabilidade desejar
se parecer com ele, mas é possível se aproximar naquilo que ele exemplificou. Paulo dizia: me imitem, pois eu imito Cristo. Meu Deus, tantos homens se queixando que as mulheres vão à igreja buscar a presença de Deus. Tantos homens subjugando as esposas que têm buscado a presença de Deus. Coisas que eram afetas a nós, como sacerdote, e de papel invertido, as mulheres estão buscando. Homens que não conseguem, é tanta soberba, tanta coisa que não conseguem esvaziar. Que nessa noite, homens, nós venhamos nos esvaziar, mulheres esvaziem. Todos nós precisamos de esvaziar, é um ato sobrenatural. E que como é que eu faço? Coloca agora diante do Senhor, confessa com a sua boca. Verdade que o Senhor está perto de nós, Ele precisa que nós venhamos a esvaziar. Nós conhecemos pessoas e nós mesmos que precisamos descer degraus da humildade. Ó Senhor, tira de nós toda vaidade, toda soberba, toda pretensão, todo disse-me-diz, tira de nós todo falatório. Alcançarmos esvaziarmos para alcançarmos essa humildade, pois assim alcançaremos mais de Deus. E Paulo fala sobre isso também em Filipenses 3, de 12 a 14. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para avançar aquilo para o qual fui também preso em Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então nós podemos fazer no entendimento, obediência e humildade. Regra simples, um exercício simples. Respeito consigo mesmo. Respeito com as pessoas que estão com você. Respeito a unção de servir a quem o Senhor confiou a você. Então é muito simples. É um exercício para tratar o nosso caráter, para tratar a nossa humildade. Nessa noite, Cristo em nós, como esperança da glória, vai ouvir os seus pedidos de mudança, os seus pedidos de obediência, os seus pedidos para você tão difíceis de serem falados. Mas Ele dá a receita. Entra no seu quarto, fecha a porta e fala comigo. O que você e eu precisamos mudar. Não espere que Deus adivinhe. Fale para Deus que você precisa mudar. Amém? E Ele poderosamente o ajudará a mudar. Porque Ele esvaziou de si mesmo. E Ele espera de mim e de você que sejamos vazios para que Deus venha nos encher. Amém? Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu amo vocês. Amém? Deus abençoe.